Revelado, o momento emocionante em que deixei 3 malas e uma verdade surpreendente na fronteira. A brisa fria de São Paulo envolveu Rafael como um abraço gelado, cortando o calor da expectativa. A cena era um reflexo da sua alma, cheia de sonhos, mas também de medos. As 3 malas, suas companheiras de jornada, estavam ali, pesadas não apenas pelo conteúdo, mas pelo significado. Dentro delas havia fotos antigas, lembranças da avó fazendo pão de queijo e suas anotações de luta e aprendizado na faculdade. Elas eram seu lar, sua força, mas ao chegar na fronteira daquela cidade gigantesca, sentiu que, para conquistar seu sonho de ser advogado, precisaria deixá-las para trás. E isso machucava. Valeu a pena todo o esforço? O peso das expectativas da família, o peso dos próprios sonhos. Em São Paulo, ele rapidamente percebeu que o mundo era mais hostil do que imaginava. No escritório de advocacia, cercado por pessoas de terno alinhado e língua afiada, Rafael se sentiu um peixe fora d'água. Olhares de desconfiança e risadas disfarçadas ecoavam na sua mente, enquanto tentava se afirmar em um lugar que parecia não ter espaço para alguém como ele. As palavras favelado, interiorano, um a menos ressoavam após cada interação. Ser diferente não era fácil. Mas seu desejo era forte. Um projeto de lei que ele havia criado, uma ideia perfeita que poderia fazer justiça àquelas vozes que não eram ouvidas, estava nas mãos de seu chefe. Um homem ambicioso, que não titubeou em se apropriar do trabalho alheio, deixando Rafael mais confuso que nunca. A raiva subia, mas ele sabia que tinha habilidades inesperadas. Usar sua capacidade de mediador poderia ser a chave para abrir os olhos dos outros. Mas os valores se confundiam. Deveria lutar contra a injustiça de maneira ética ou se render à pressão do ambiente corrosivo. Entre reuniões e prazos, uma conversa com uma colega, que também se via envolta na busca pelo sucesso, iniciou uma faísca de reflexão. Rafael sentiu o coração acelerar quando encontrou uma carta antiga de seu avô, guardada entre os livros da biblioteca do escritório. As palavras enchiam os olhos de lágrimas. A luta da família, a mensagem sobre justiça e integridade. A esperança renascia, mas a ladeira era acentuada. O que significava o sucesso, afinal? O que era mais importante, a aprovação ou a verdade? Ele se preparava para uma reunião crucial, o dia que poderia mudar sua trajetória. Ao olhar para as 3 malas que deixará na fronteira, uma pergunta o assombrava. Vale a pena abrir mão das suas raízes por um sucesso ilusório? A pressão aumentava enquanto o tempo voava. E assim, a verdade sobre seu chefe começava a se revelar como uma sombra, um dilema moral que poderia impactar sua carreira e a família que tanto amava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão aumentava e, com o coração acelerado, Rafael se via à beira de uma decisão que poderia mudar tudo. Ao confrontar seu chefe, ele sabia que arriscava não apenas seu futuro, mas a sua própria história. E a pergunta ecoava em sua mente. Ele estava pronto para desafiar o sistema que sempre lhe disse o que fazer? O que aconteceria com sua família se ele escolhesse a luta? Era uma encruzilhada, e o futuro parecia incerto, mas a chama da justiça queimava dentro dele. As malas podiam ficar, mas a verdade precisava ser encontrada. Rafael entrou na sala de reuniões com uma mistura de nervosismo e determinação pulsando em seu peito. O cheiro do café fresco se misturava ao ar pesado daqueles que olhavam para ele, prontos para ouvir sua apresentação. O chefe, um homem de olhar calculista e sorriso condescendente, estava sentado à cabeceira da mesa, como um rei em seu trono. Ao seu redor, outras figuras engravatadas pareciam mais interessadas em seus smartphones do que na luta que ele estava prestes a encarar. Ele respirou fundo, lembrando da carta do avô. As palavras daquele papel o acompanhavam como um mantra. A justiça é o alicerce que sustenta uma sociedade. Assim que começou a falar, sentiu que cada sílaba se tornava um eco de sua ancestralidade, das lutas vividas por seus antepassados. Apresentou seu projeto, defendendo com fervor as causas que o moviam. As faces ao seu redor começaram a se mover, algumas com aprovação, outras com ceticismo. Mas, em um momento de hesitação, quando seu chefe questionou a viabilidade do plano, a confiança parecia escapar pelos dedos de Rafael.
Ele sabia que a ideia estava sólida, a proposta tinha o poder de mudar vidas, mas estava prestes a se perder em meio a críticas e desdém. A sala estava quente. O suor escorria pela sua testa enquanto ele tentava conter o nervosismo. Cada palavra proferida pelo chefe era um soco no estômago. Um projeto como esse nunca será aceito. Você realmente acha que alguém se importa com vozes em um canto esquecido? O ridículo na maneira como ele sorriu ao dizer isso fez Rafael sentir uma onda de indignação. Aquela era a verdade que ele lutava para expor, e a realidade que seu chefe insistia em ignorar. No entanto, um pensamento brilhante surgiu em sua mente. Em vez de recuar, decidiu que precisava ser mais do que um mero colaborador. Precisava se posicionar. Com todo respeito, senhor, alguém precisa ouvir essas vozes. Se não forem ouvidas, como saberemos que elas existem? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O olhar de apoio da colega que havia conversado antes, agora intensificado, era um incentivo a mais para permanecer firme. Ele sabia que estava mexendo com forças maiores ali, mas a adrenalina o impulsionava. Rafael precisava daquela reunião para ser mais do que uma apresentação. Era a chance de se afirmar e desafiar o status quo. O murmúrio abafado entre os colegas revelou que ele tinha chamado a atenção, mas ainda havia um caminho íngreme a percorrer. Quando as palavras "não aceito sua visão" saíram da boca de seu chefe, Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. O coração batia forte, mas a faísca da coragem ardia em sua mente. Ele não podia se calar. É apenas um projeto, mas tem o poder de ser uma mudança. Como advogados, devemos lutar pela justiça, ou estamos condenados a ser parte do problema? A cada palavra, sentia-se mais leve, como se aquele peso das malas deixadas atrás começasse a desaparecer. O chefe o encarou, o semblante agora escuro e ameaçador, enquanto uma tensão palpável pairava no ar. As vozes do passado de Rafael ressoavam em sua cabeça, razões e consequências se entrelaçando. Como um desafio ou uma convocação, ele estava prestes a descobrir se arriscar sua posição valeria a pena. Prepare-se para as consequências, o chefe sibilou, e nesse momento, Rafael soube que o jogo estava apenas começando. O que aconteceria se todos os seus esforços dessem errado, se isso significasse colocar sua família em risco? Mas a mudança palpável no ambiente dizia que ele estava prestes a acender a chama de uma revolução, mesmo que pequena. E assim, entre medos e esperanças, Rafael se viu mais decidido do que nunca. A verdade começava a tomar forma diante dele. Mas a luta estava longe de terminar. Como se equilibrasse numa corda bamba, ele ainda precisava descobrir até onde estava disposto a ir antes que a verdade se tornasse o maior perigo de todos. Rafael saiu da sala de reuniões com o coração acelerado. A adrenalina pulsava em suas veias como um rio furioso, e sua mente girava em torno das repercussões daquela batalha verbal. Ele precisava de um momento para respirar. A respiração estava entrecortada, e as palavras do chefe ecoavam em sua cabeça, como um lamento distante. Prepare-se para as consequências. Aquilo parecia mais uma ameaça do que um aviso. Ele caminhou rapidamente até a área externa do prédio. O sol brilhava intensamente, mas naquele momento, a luz não parecia tão acolhedora. As sombras que cercavam sua mente não permitiam que ele aproveitasse a beleza do dia. Ele sabia que enfrentou um monstro, mas a luta apenas começara. O que aconteceria agora? Ele se perguntava se sua coragem o levaria a algum lugar ou se estaria apenas cavando sua própria cova. Ao se sentar em um banco, Rafael lembrou-se da expressão confusa e de desapontamento que viu nos rostos de alguns colegas. Para aqueles que tinham um ideal, seu discurso havia acendido uma centelha de esperança. Mas e os que se deixaram levar pela indiferença? Essas caras conhecidas, que a todo momento tinham opiniões e certezas, como reagiriam agora? Ele precisava de aliados, mas também de coragem para enfrentar as desavenças que viriam. De repente, uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Era Ana, a colega que o apoiou durante a reunião. Ela se sentou ao seu lado, um brilho de determinação nos olhos. Rafael, não deixe isso te abater. Você foi incrível lá dentro, disse ela, com um sorriso que aquecia o coração. Agradeço, Ana, mas você viu como ele reagiu. Não sei o que vem pela frente. A incerteza transparecia na sua voz, embora ele tentasse disfarçar suas inseguranças. Reações como essa só mostram o quanto você tocou em um ponto sensível. Muitas vezes a mudança vem de vozes que não têm medo de se levantar. E você se levantou. Ana falava com uma paixão que engolia a desmotivação de Rafael, fazendo sentir que estava no caminho certo, mesmo que confuso. Precisamos disso. E se alguém não perceber, é só uma questão de tempo. As palavras de Ana ressoaram na mente de Rafael.
Era verdade que muitas vezes a percepção era a chave para abrir portas. Mas e ele? Estava preparado para lutar nessa guerra? Ele não tinha apenas o próprio futuro em suas mãos, mas o futuro de todos que esperavam ser ouvidos. O peso da responsabilidade era grande e a pressão, alta a ponto de repente, uma ideia surgiu, quase como uma epifania. Ana, e se nós fizermos um movimento? Um manifesto? Algo que junte todos que acreditam nessa mudança e tragam à tona a verdadeira realidade? O brilho em seus olhos crescerá, e para Rafael, aquela não era apenas uma possibilidade. Era uma chance de criar uma conexão. Ela sorriu, como se a ideia tivesse acendido um fogo também dentro dela. Isso é brilhante. Podemos fazer um levantamento de pessoas que se interessem. Uma forma de nos unirmos. Será o nosso grito. Mas antes que a empolgação tomasse conta completamente, a sombra do chefe e seus aliados espreitava ao fundo. Eles estavam sempre prontos para silenciar vozes que incomodavam. Um plano começava a tomar forma, mas a incerteza permanecia. Rafael sabia que ao dar esse passo, não haveria volta. O caminho seria cheio de desafios, e a possibilidade de represálias sempre pairaria. Ele olhou para Ana, que estava ao seu lado, e se lembrou da força que vinha da união. Estamos prontos para isso, não estamos? O olhar determinado de Ana respondeu por si só. Aquela era a hora de agir. Ele pegou o celular, pronto para colocar a ideia em prática, mas uma nova mensagem piscou em sua tela, uma notificação que mudaria tudo de novo. Rafael, não se esqueça das malas. Era um alerta que ecoou como um sino, trazendo de volta à sua mente a responsabilidade não só do projeto, mas de algo muito mais profundo. Ele precisaria enfrentar não apenas o medo do fracasso, mas também uma verdade surpreendente que ele deixará para trás. E o que isso significava? A realidade poderia ser mais complicada do que ele imaginara. Com o coração batendo forte, Rafael estava prestes a mergulhar em um novo universo de revelações. O que as malas realmente continham, e como isso poderia mudar o curso de tudo. Ele sentia que o próximo passo levaria direto ao olho do furacão. Rafael sentiu o celular quentinho em sua mão, como se ele estivesse pulsando junto às suas emoções reprimidas. A mensagem estranha, com a frase enigmática, havia feito sua mente disparar em 1000 direções. O que essas malas representavam? Ele sabia que não era só material, havia uma carga emocional imensa ligada a cada uma delas. A gente precisa falar sobre isso, ele disse a Ana, com um tom de voz que quase mal conseguia manter estável. Sobre o quê? As malas? Ana questionou, seu olhar curioso e preocupado ao mesmo tempo. Talvez tenhamos que decidir o que fazer com elas antes de ir adiante com o nosso plano. Há uma história ali que eu deixei para trás quando me mudei nessa correria. Pode ser a chave para nós. O peso das palavras pairava no ar entre eles. Ana prendeu a respiração por um instante. Uma expressão de compreensão cruzou seu rosto. Você quer dizer que no meio de tudo isso, pode haver algo que pode nos ajudar ou, sei lá, trazer uma nova perspectiva para essa luta que você está encarando? Exato. Rafael assentiu, sentindo um misto de ansiedade e esperança. Apenas pensar em abrir essas malas, reviver o que deixei para trás, me faz sentir uma mistura de medo e necessidade. Como se aquelas lembranças tivessem o poder de nos dar força. Ana se inclinou mais perto. Vamos até a sua casa agora. Pode ser a resposta que precisamos para essa batalha. Ele hesitou, seus pensamentos girando como folhas soltas no vento. As malas tinham o poder de trazer à tona memórias que ele tinha tentado esquecer por um bom tempo. Mas ao mesmo tempo, ele não podia ignorar a possibilidade de que essas lembranças poderiam iluminar o caminho para a verdade que buscava. Ok, vamos. Eu não sei o que vou encontrar. Rafael levantou-se, a ideia de revisitar o passado tomou conta. Caminhar ao lado de Ana fez seu peito pulsar. Ele sentia que ela estava ao seu lado, disposta a enfrentar qualquer tempestade. Chegando em casa, os dois se encontraram na sala. Rafael olhou para as malas, tão silenciosas, tão carregadas de histórias não contadas. A luz da tarde entrava pela janela, criando uma atmosfera quase mágica, mas fazendo as sombras se alongarem ao mesmo tempo. Então vamos lá, ele disse, tentando esconder a tremedeira em suas mãos. Ele se aproximou da primeira mala, respirando fundo. O zíper rangia com a pressão que ele sentia. A curiosidade e a apreensão dançavam dentro dele. O que será que havia ali? Naquele momento, ele penteou suas memórias, relembrando quem ele era antes de entrar nesse novo mundo corporativo. Havia fragilidade, sonhos e muito mais a explorar.
Ao abrir a mala, Rafael logo se deparou com fotos antigas, cadernos de anotações e pequenos objetos que faziam seu coração acelerar. Aquela era evidência física de um passado que ele se esforçara para enterrar, mas que agora parecia mais relevante do que nunca. Um pequeno caderno caiu no chão e se abriu. Rafael parou. As letras garrafais na primeira página capturaram sua atenção. Nossas vozes vão ser ouvidas. Era um lembrete poderoso de seus ideais iniciais. Era mais do que apenas aniversário. Era o manifesto da criança sonhadora que um dia ele fora. Ana se agachou para olhar também. Olha isso, Rafael. Essa era a sua luta. Você sempre acreditou nisso, não é? E naquele momento, tudo se encaixou. Ele percebeu que a luta não era apenas contra seu chefe, mas contra si mesmo. O peso do passado começou a se transformar em combustível para o presente. Rafael olhou nos olhos de Ana. Você acha que podemos usar isso como parte do nosso manifesto? Essas memórias, essa paixão? Ana sorriu. Isso pode ser a alma do nosso movimento. As pessoas precisam ver que não estamos apenas lutando por um futuro melhor. Estamos nos levantando por quem somos. Ele sentiu um calor crescer dentro de si. Mas, antes que pudesse responder, o celular vibrou novamente. Era uma nova mensagem. Rafael sentiu um frio na barriga, como se algo inesperado estivesse prestes a acontecer. Rafael, temos que conversar. É sobre as malas. O tom da mensagem era urgente, e seu coração palpitou. O enigma estava apenas começando a ser desvendado, mas ele sabia que a próxima revelação poderia mudar tudo. Rafael olhou para Ana, a tensão entre eles quase palpável. A mensagem no celular parecia ter ganho vida, ecoando em sua mente. Ele se levantou de um salto, quase como se a mensagem o tivesse empurrado. Quem será? O que eles sabem sobre as malas? Ele disse, os dedos tremendo enquanto ele lia e relia o texto, buscando algum sentido ali. Ana, percebendo sua inquietação, segurou sua mão. Vamos abrir a outra mala. Pode ser que encontre algo que faça essa conversa ser mais clara. Com um aceno nervoso, Rafael dirigiu-se à segunda mala. Ao abrir, o cheiro de papel envelhecido e algo que só poderia ser descrito como reminiscências nostálgicas inundou a sala. Ele puxou um envelope amarelado, cuidadosamente lacrado. As mãos suavam enquanto ele rompia o lacre com cuidado, como se cada movimento estivesse prestes a libertar algo poderoso. Dentro, havia cartas. Cartas que ele mesmo havia escrito, endereçadas a pessoas que pareciam ter desaparecido da sua vida. Cada palavra que lia parecia ser uma parte de sua alma, uma reflexão de suas esperanças e medos mais profundos. Ele sentiu uma onda de emoções, vergonha, saudade, uma ponta de tristeza. Rafael, o que está escrito? Parece que você está revivendo algo muito forte, Ana comentou, seu olhar fixo nele, atenta ao que pudesse surgir. Fui muito idealista, Ana. Tinha certeza de que mudanças eram possíveis, mas a vida levou essa certeza junto com os sonhos. Ele respondeu, a voz embargada. Então, uma carta chamou sua atenção. A assinatura era de um amigo de infância, Lucas, alguém que sempre o apoiara. Rafael leu em voz alta. Nunca deixe que o sistema roube suas vozes. Estamos juntos nessa luta. Se precisar, vou estar com você. O coração de Rafael acelerou. Aquilo era uma lembrança não só do passado, mas um chamado para o futuro. Eu não percebi o quanto isso importava e como ainda pode impactar o que estamos tentando fazer agora, disse ele. A adrenalina subindo. Ana observou com um brilho nos olhos. Isso é poderoso, Rafael. Essas palavras podem ser um grito para outras pessoas. Podemos unir essas histórias para formar um manifesto que vai ressoar com muitos. Rafael segurou a carta com força. Ele imaginou Lucas, ele e seus amigos de infância juntos, sonhando com mudanças que pareciam tão distantes agora. Mas a realidade era clara, eles ainda podiam lutar. A ideia de usar essas memórias, revisitar essas conexões e trazer à luz aquilo que havia sido perdido deu a Rafael um fôlego novo. Vamos fazer isso. Vamos mostrar a eles que as vozes, mesmo que abafadas, ainda podem ser ouvidas. Seja quem for que mandou aquela mensagem, precisamos nos preparar para tudo isso, ele disse, com determinação renovada. Só que, assim que ele terminou a frase, o celular vibrou novamente em sua mão, interrompendo o momento. Rafael olhou para a tela, a respiração acelerada pelo ar tenso. Era uma chamada. O número era desconhecido e ninguém mais parecia ter a coragem de atender. É agora, ele murmurou, o olhar de Ana fixo nele, quase como se pudesse sentir o peso do momento. Você vai atender?
Ela perguntou, olhos arregalados, segurando a expectativa de um novo desdobramento. Sim. Mas e se? E se for algo que mude tudo? Rafael hesitou, a insegurança retornando por um breve instante, mas então se lembrou da força em suas memórias. Ele respirou fundo e atendeu. Uma voz grave e conhecida saiu do outro lado da linha. Rafael, somos nós. A verdade deve ser revelada, e você está mais perto do que imagina. A adrenalina correu por seu corpo. O que aquelas palavras significavam? Afinal, o que mais estava em jogo? Rafael sentiu o coração pulsar forte. A voz do outro lado da linha era firme, mas havia uma urgência que o deixou inquieto. Quem é você? Ele perguntou, a voz tremendo. A percepção de estar no meio de um mistério crescente o deixava em alerta. Não temos muito tempo. Esse é um aviso. As malas contêm algo que pode mudar tudo, e pessoas que conhecemos estão envolvidas. Você precisa agir rápido, disse a voz pontuana, ao seu lado, segurou seu braço, atenta. O olhar dela variava entre curiosidade e preocupação. Rafael, você conhece essa voz? Ele fechou os olhos, tentando lembrar. Conhecia, mas não conseguia identificar. Não, mas parece familiar. Eles estão falando sobre as malas. O que tem dentro delas? Rafael perguntou, desesperado por uma explicação que fizesse sentido. Havia um plano que envolvia você, Lucas e mais algumas pessoas. Um plano que havia sido esquecido, mas agora é a hora de reavivá-lo. O sistema não vai parar até que tudo seja silenciado, a voz sussurrou, como se o espaço ao redor estivesse carregado de tensão. O mundo começou a girar na cabeça de Rafael. O que você quer dizer com isso? Ele sentia o estômago embrulhado, percebeu que a conversa estava se tornando um labirinto, e ele não sabia como encontrar a saída. Me encontre no lugar onde tudo começou. Eu estarei esperando. E não confie em ninguém, nem mesmo em Ana. A voz finalizou antes de a ligação ser cortada abruptamente. Quem era? O que foi isso? Ana questionou, o olhar dela refletindo confusão e medo. Rafael a encarou, o choque de suas emoções se refletindo mutuamente. Não sei, mas a coisa toda é muito maior do que eu pensei, ele respondeu, ainda em estado de choque. Silêncio tomou conta da sala por alguns instantes, como se o tempo tivesse parado. As malas, agora abertas e testemunhas silenciosas, eram pesadas no ambiente, como se guardassem segredos inconfessáveis. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais, Ana sugeriu, uma determinação nas palavras. Seja lá o que aconteceu no passado, isso ainda nos afeta. Rafael assentiu, o desejo de lutar contra a incerteza começou a se formar dentro dele. Você tem razão. Vamos usar tudo o que encontramos, as cartas, os antigos planos. Precisamos reunir as pessoas que eram parte disso. Ana se aproximou, os olhos dela brilhando com uma determinação semelhante. Juntos, podemos reunir as vozes perdidas e revelar o que escondem nas sombras. Ele sentiu a força dela, como se suas intenções se fundissem em um só propósito. A ideia de cada pequeno detalhe se unir em uma luta maior fazia seu coração acelerar de esperança. Mas quem podemos confiar? Rafael murmura, a dúvida pairando no ar. Ana hesitou por um momento, depois respondeu com sinceridade. Talvez a resposta esteja nas cartas. Quem sabe não haja mais pessoas dispostas a lutar. As palavras dela acenderam algo dentro de Rafael. Ele se lembrava de quanto tempo havia gasto se sentindo sozinho nessa batalha. Afinal, sempre sonhou que poderia mudar as coisas. E agora, parecia que essa oportunidade estava de volta. Eles começaram a revisar as cartas novamente, procurando referências, nomes, qualquer pista que os levasse a um reunirão de antigos amigos e aliados. Uma delas apresentou um nome que fez Rafael congelar. Lucas, ele sussurrou. Se isso estiver certo, ele pode ainda saber mais do que deixou escrito. Ana olhou fixamente para ele. Então vamos encontrá-lo. Temos que ir atrás desse contato. Sim, precisamos agir rápido. Pode ser que não tenhamos muito tempo. Enquanto conversava, Rafael sentiu um novo objetivo clarear à sua frente. A adrenalina estava de volta, pulsando em suas veias. Mas algo no fundo do seu coração o alertou. A voz do desconhecido ecoava na sua mente, como um eco constante de dúvida, uma sombra que não poderia ser ignorada. E logo, quando ele estava prestes a mover-se, seu celular vibrou novamente. Rafael hesitou. O que mais poderia vir à tona naquele momento? Rafael olhou para o celular que vibrava sobre a mesa, o coração acelerado. Com o olhar fixo na tela, sua mente fervilhava de perguntas. Quem poderia ser agora?
Ele hesitou, pensando na voz misteriosa e no aviso de não confiar em ninguém. Mas a curiosidade superou a cautela, e ele atendeu. Alô? Sua voz saiu baixa e trêmula ponto do outro lado. Uma respiração profunda se fez ouvir antes de uma voz conhecida responder. Rafael. Sou eu, Lucas. A sensação de um alívio repentino misturado à tensão tomou conta dele. Lucas. Onde você está? Não posso falar muito por aqui. Precisamos nos encontrar. A situação é mais complicada do que parece. Você e Ana estão em perigo, Lucas insistiu, quase como um sussurro. Ana, percebendo a mudança na expressão de Rafael, se aproximou. É Lucas? O que ele disse? Ele quer que nos encontremos, Rafael explicou, mas, ao mesmo tempo, a dúvida ainda pesava em sua mente. Ele diz que estamos em perigo, temos que ir. Ana declarou, com firmeza. Ela parecia estar tão ansiosa quanto determinada. O poder das palavras dela girou o eixo da sua decisão. Sim, mas onde? Rafael olhou para o celular, como se a tela pudesse lhe dar uma resposta. Lucas rapidamente indicou um local. No café da esquina. Aquela mesa no fundo. Cheguem rápido e tragam as malas. É importante. Rafael desligou e ficou paralisado por um momento. Ele sabia que não poderia adiar mais. Vamos, Ana. Temos que ir agora. Os dois saíram apressados, a ansiedade pulsando em seus peitos. A cada passo, Rafael sentia como se a verdade estivesse mais próxima, mas, ao mesmo tempo, um frio na barriga crescia. O que poderia ser tão importante que envolvesse as malas e sua antiga amizade com Lucas? Quando chegaram ao café, a atmosfera era carregada. As pessoas ao redor pareciam absortas em suas próprias vidas, alheias à tensão que pairava sobre Rafael e Ana. A mesa no fundo estava vazia, e uma sombra de dúvida surgiu. E se Lucas não aparecesse? Você acha que ele vem mesmo? Ana perguntou, buscando os olhos de Rafael. Ele tem que vir. Algo não está certo, Rafael respondeu, a mente girando entre as possibilidades. Logo, a porta do café se abriu com um tilintar, e Lucas entrou em cena. Seu olhar era atento e calculador. Ele se aproximou rapidamente, e a tensão no ar parecia se transformar em um vendaval emocional. Desculpem pela pressa, mas não temos muito tempo, Lucas começou, olhando ao redor antes de se sentar. O que vocês descobriram sobre as malas? Rafael, com um nó na garganta, respondeu. Temos cartas. Algo sobre um plano nós não sabemos totalmente ainda. Precisamos agir antes que outras pessoas descubram o que vocês têm em mãos, Lucas disse, a urgência em sua voz inconfundível. Ele deu uma pausa e continuou. A verdade pode custar caro. Ana segurou as mãos de Rafael, seus dedos entrelaçados como um pacto de união. O que ele estava prestes a revelar poderia mudar tudo para eles. Eu envolvi vocês nesse plano, há alguns anos. Era para ser uma proteção, mas tudo saiu do controle, Lucas revelou, as palavras caindo pesadas como pedras na mesa. Rafael sentiu o sangue nas veias ferver. O que você quer dizer com proteger? Proteger de quê? Lucas respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo. A resposta está nas malas. O que vocês não sabem é que o sistema que eu pretendia derrubar ainda está em funcionamento. E agora, ele está mais próximo de nós do que imagina. A tensão aumentou, e um manto de incerteza cobriu o local. Rafael sentiu as sobrancelhas se franzirem, enquanto um turbilhão de pensamentos o inundava. O que Lucas estava realmente dizendo? O plano de proteção agora parecia uma armadilha. Precisamos ir, não podemos ficar aqui. Ana sussurrou, puxando Rafael para mais perto. Mas e as malas? O que exatamente temos nas mãos? Rafael questionou, a inquietação crescente. Lucas olhou nos olhos de Rafael, e a resposta que ele estava prestes a dar poderia mudar tudo. Naquele momento, uma ligação estourou em seu celular novamente, interrompendo a intensidade no ar. Rafael hesitou, mas percebeu que precisava atender. O que mais poderia acontecer? Rafael olhou para o celular, hesitando. A ligação poderia ser outra mensagem de perigo ou apenas um telefonema comum. Ele atendeu, o coração parece que ia sair pela boca. Alô? Disse ele, e a voz familiar de Rodrigo ecoou do outro lado. Rafael, preciso que você ouça com atenção. Eu não tenho muito tempo. Você e Ana não podem confiar em Lucas. Rodrigo disparou, a urgência preenchendo suas palavras. Rafael congelou, a mente girando. O que você quer dizer? Ele me disse que estamos em perigo por causa de um plano maluco que envolve as malas.
Sim, mas ele não está sendo sincero. Ele tem uma agenda própria, e essa história de proteção é só uma fachada. Você precisa abrir os olhos. Rodrigo insistiu, embora a mágoa na voz dele fosse palpável. Rodrigo, nós estamos em um café, com Lucas ao nosso lado, e ele parece estar realmente preocupado com a gente. Por que eu deveria duvidar dele? Rafael tentava entender a confusão. Porque eu e Lucas estávamos juntos antes de tudo isso. Ele estava metido em coisas que você não imagina. Ele é perigoso. Rodrigo falou, a respiração saindo com dificuldade. Isso não faz sentido. Ele sempre foi meu amigo. Rafael sentia a pressão em seu peito aumentar. Como era possível que seu amigo pudesse ser o vilão da história? Amigos não te colocam na mira de vilões. A única forma de proteger você e Ana é distanciar-se dele. E se você não fizer isso agora, pode ser tarde demais, Rodrigo concluiu, sua voz falhando no final. Rafael desligou o telefone, a realidade batendo em sua cabeça como um raio. Ele olhou para Ana, que estava visivelmente tensa. Rodrigo disse que não podemos confiar em Lucas então. Quem estamos acreditando? Ana perguntou, angustiada, entrelaçando novamente as mãos com Rafael. As palavras dela retirei mais peso, a incerteza apertando seus corações. Lucas parecia perceber o clima tenso. Seu olhar caiu sobre eles, preocupado. O que foi isso? Precisamos saber a verdade, Lucas. Rodrigo acabou de ligar e disse que você não é quem parece ser. Rafael foi direto, a indignação minando sua paciência. Lucas franziu a testa. Rodrigo pode ser um amigo, mas ele não entende toda a situação. O que está em jogo aqui é maior do que ele ou nós. Vocês têm que confiar em mim. E ali, no calor da discussão, a raiva brotou do fundo da alma de Rafael. Ele estava cansado de segredos, de promessas quebradas. O que exatamente está em jogo? O que você escondeu de mim? Lucas respirou profundamente. Eu não tenho tempo para explicar tudo agora. O importante é que as malas têm informações sobre um esquema criminoso que eu estou tentando desmantelar. Se outras pessoas souberem o que vocês têm em mãos, estarão em perigo, e eu preciso de vocês juntos a mim nesse processo. Mas isso não explica por que você nos colocou nessa situação em primeiro lugar. Ana exclamou, o tom de voz ardendo de decepção. Eu pensava que éramos aliados. Rafael disse, sentindo amargura em sua voz. Uma parte dele ainda queria acreditar em Lucas, mas a pressão crescente de desconfiança o corroía. E se tudo isso for uma combinação? E se Rodrigo não estiver errado? Ana questionou, sua voz quase um sussurro, mas cheia de preocupação. Cada um deles envolto em seus pensamentos. A tensão no ar era quase palpável. Rafael sentiu sua cabeça fervilhar. Uma escolha tinha que ser feita, e o tempo pressionava sobre eles como uma sombra ameaçadora. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair e decidir em segurança. Rafael disse, levantando-se abruptamente. E as malas? Ana perguntou, a incerteza ainda clara em seu olhar. Lucas olhou para eles, noção de urgência quase implorativa. Levem tudo. Cada segundo conta. É isso ou vocês vão se arrepender depois. Enquanto cada um deles pegava uma mala, uma pergunta ainda pairava no ar. Seria hora de confiar novamente ou ir embora para a segurança que tanto desejavam? No momento em que deixaram o café, a liberdade e o medo colidiram em seus corações. Mas quem realmente estava em perigo? Rafael conduziu Ana e Lucas pelas ruas movimentadas, cada passo pesado com a dúvida e a ansiedade. A iluminação das lâmpadas refletia a tensão em seus rostos, e o eco do caminho parecia gritar por respostas que ainda não tinham. As malas pesadas se arrastavam atrás deles, como se carregassem todos os segredos do mundo. Ana olhou para Rafael, seus olhos brilhando com incerteza. O que vamos fazer agora? Não podemos simplesmente sair correndo sem um plano. O que se Lucas tiver razão? Eu não sei, Ana. Mas não consigo ignorar o que Rodrigo disse. O que se Lucas estiver nos manipulando? Rafael sentiu o coração pulsar rápido. Era um dilema que o consumia. Confiar em um amigo ou em um ex-namorado que prometia proteger? Precisamos encontrar um lugar seguro para pensar. Alguma pousada, e depois vemos o que fazer, Lucas disse, o tom na voz quase implorante. Ele parecia estar tão preocupado quanto eles, mas Rafael não conseguia se livrar da sensação de que tudo poderia ser uma trama muito maior do que imaginavam. Enquanto caminhavam, Rafael mal podia ouvir o barulho do trânsito. Sua mente estava em um furacão de pensamentos. As palavras de Rodrigo o assombravam, e a dúvida crescia dentro dele como um monstro insaciável. O que ele realmente conhecia sobre Lucas?
Havia tanto por trás da fachada de segurança. A amizade deles parecia se fragmentar em cada uma das mentiras que poderia ter sido escondidas. Os três avistaram uma pequena pousada de fachada simples, mas acolhedora. O lugar estava quase deserto, uma tábua de salvação perfeita em meio ao caos que sentiam. Rafael abriu a porta e dirigiu-se ao balcão, enquanto as malas ficavam atrás, como testemunhas silenciosas de suas decisões. Quero um quarto, por favor. O mais discreto que você tiver, Rafael pediu ao recepcionista, a voz firme, mas seu olhar denunciava inquietude. Depois de algumas instruções e pagamento, receberam uma chave em um cartão. Subiram as escadas, e, assim que estavam dentro do quarto, a pressão que pairava no ar parecia ser palpável. Ao fechar a porta, o silêncio se instalou, oferecendo um respiro momentâneo antes de voltarem à realidade. Agora, precisamos conversar, Rafael declarou, olhando de um para o outro. As malas foram deixadas de lado, como se quisessem ouvir a conversa desesperada que se desenrolaria a seguir. Ana foi a primeira a quebrar a tensão. Lucas, você precisa nos contar tudo. Por que Rodrigo não pode saber de suas intenções? O que realmente acontece com essas malas? Lucas respirou fundo, suas mãos tremiam levemente. As malas têm informações que podem expor um esquema muito maior de corrupção. Eu consegui descobrir algumas coisas que envolvem pessoas poderosas. Eu só queria me preparar antes de dar esse passo. Mas agora vocês estão envolvidos e eu não posso deixar isso. Eu não quero que nada aconteça com vocês dois. Rafael encarou Lucas, a confusão ainda arraigada em seu peito. E por que eu não soube disso antes? Por que você não nos contou ao invés de nos colocar nesse meio? Porque eu não sabia como. Eu queria proteger vocês, mas agora vejo que isso foi um erro. A voz de Lucas embargou, e Rafael percebeu que ele também estava lidando com a culpa. Ana amaldiçoou baixinho, sentindo a pressão aumentar entre eles. E se Lucas estiver certo? E se Rodrigo estiver apenas tentando nos manipular? Precisamos nos cercar de provas. O que está mesmo nas malas? Rafael sentiu um frio na barriga. Ele deveria abrir aquelas malas agora? A visão deles como amigos estava balançando por um fio, e a decisão de encarar a verdade poderia mudar tudo. Ao mesmo tempo, outros pensamentos invadiam sua mente. E se não houvesse volta? E se eles simplesmente abrissem as malas e tudo que contivessem fosse mais perigoso do que sabiam? Vamos abrir agora, disse Rafael, decidindo. Dizia isso mais para si mesmo, tentando enfrentar o medo que sentia. Mas, quando se aproximou da mala, um barulho distante cortou a conversa. Um som de sirenes ecoando pela rua. O pânico tomou conta de Rafael. E se as autoridades já estivessem à sua procura? A verdadeira pergunta que ficou no ar: quem estava os perseguindo realmente? E quanto mais longe poderiam chegar antes que o tempo acabasse? Com a adrenalina pulsando, Rafael sentiu que a saída estava se fechando. Eles precisavam agir. A sirene soava cada vez mais próxima, como um alerta iminente da tempestade que se aproximava. Rafael e Ana trocaram olhares de pânico. O tempo estava se esgotando e cada segundo era precioso. Lucas, percebendo a tensão no ar, olhou para os dois, os olhos arregalados pelo medo. Precisamos abrir as malas agora, e rápido. Ele exclamou, como se a urgência da situação pudesse mudar tudo. Rafael hesitou, mas a decisão já estava tomada. Ele se agachou e destravou o zíper da primeira mala. O cheiro de papel envelhecido e o tapete de roupa se misturaram com o ar tenso. Dentro, as cartas e documentos se empilhavam à sua frente, como um mundo de segredos finalmente prestes a ser revelado. Foram as pessoas que confiaram em mim. Elas merecem ser defendidas, pensou, com o coração acelerado. Ele puxou um pedaço de papel e começou a ler em voz alta. Cada linha expunha conexões que Rafael não havia descoberto antes. O nome de uma empresa renomada, seguido por registros de corrupção. Isso pode mudar tudo, disse ele, sentindo o peso das palavras ressoando em seu coração. Ana e Lucas se aproximaram, os olhos fixos nas folhas. Se formos parar essas práticas, precisamos de provas concretas. Isso pode ser nossa chance, Ana disse, a paixão fazendo seu olhar brilhar. Sim, mas precisamos agir rápido, antes que nos encontrem, Lucas alertou, olhando pela janela. O som das sirenes, como um eco distante, se tornava mais urgente para ele. Depois de abrir essa mala, não haverá volta. Rafael, ainda focado na importância do que tinha nas mãos, começou a separar as informações. O seu cérebro pensava em como poderiam utilizar tudo entre a união de um manifesto poderoso e a necessidade de expor a verdade.
Isso não é só sobre nós, é sobre todos que merecem ser ouvidos. Com a pressa, ele passou para a segunda mala. Entre objetos pessoais, encontrou uma gravação. Era antiga. O vídeo foi feito por Lucas, há anos, fazendo revelações sobre os responsáveis pela corrupção. Isso é ouro puro, Rafael murmurou, engolindo em seco. Se conseguirmos isso nas mãos da imprensa, podemos expor tudo. Ana sorriu, mas a alegria foi rápida. E se eles souberem que temos isso em mãos? E se os envolvidos forem mais poderosos do que pensamos? Não podemos ficar aqui muito mais tempo. Os três olharam para as malas com um novo entendimento. Já não eram apenas objetos guardando o passado, mas armas que poderiam mudar a trajetória de milhares. Rafael, no entanto, sentia um peso imenso em seu peito. Havia uma diferença em lutar em nome da justiça e se tornar um alvo no processo. Vamos fazer uma cópia dessas gravações e documentos antes que seja tarde, Rafael sugeriu, a adrenalina em suas veias pulsando ao ritmo de seu coração. Seja o que for que aconteça, precisamos de uma prova, algo que salvaguarde não só nossas vidas, mas os que apoiamos. Ana pegou o celular e começou a gravar enquanto Lucas procurava por algo que pudesse ajudá-la a fazer cópias. O tempo corria, e as sirenes soavam cada vez mais perto. O ar estava carregado com a sensação de iminente perigo. Vocês estão prontos para isso? Lucas perguntou, a voz tensa. Esta é a nossa chance. Sim, estamos prontos, respondeu Rafael, a determinação ardendo como um fogo interno. Não vamos recuar. Vamos fazer isso juntos. Assim que conseguiram fazer tudo, o som do barulho externo tornou-se ensurdecedor. As sombras que se aproximavam agora não eram apenas os problemas que eles enfrentavam, mas também a superação dos próprios medos e a transformação da luta em algo maior. Com as malas nas costas e a verdade em mãos, os três se dirigiram para a saída da pousada. Mas, ao abrir a porta, encontraram uma equipe de policiais. Viraram-se um para o outro, a adrenalina fazendo seu sangue borbulhar. Agora é hora de confiar uns nos outros, murmurou Rafael, enquanto seus corações pulsavam em uníssono com a briga por liberdade e justiça. E, naquele exato momento, Rafael soube que estava pronto. As malas que deixará para trás agora eram o símbolo do que ele se tornará. Não mais apenas um sonhador, mas um soldado pela verdade, e havia muito mais a ser lutado. Ele olhou para Ana, então para Lucas. Vamos juntos, ordenou, enquanto avançavam em direção à porta. Cada um deles, firme em seu propósito, determinado a fazer a mudança que sempre desejaram. E assim, a batalha pela verdade se intensificou. As vozes que um dia foram silenciadas agora clamavam por justiça. E eles mais do que nunca estavam prontos para ouvir e agir. Não deixe essa história parar aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam essa jornada. Comente suas reações e teorias sobre o destino de Rafael, Ana e Lucas. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Vamos juntos espalhar a história e mostrar que, mesmo nas sombras, a luz da justiça pode brilhar.